Oi, galera do programa Faniquito. Hoje o assunto tá bom demais. É um assunto para todas as mulheres que curtem o programa Faniquito e para os homens também, que é muito interessante, porque tem homem que é casado com alguma mulher assim que ela é meia, né, desligada, não cuida muito bem da saúde. E hoje a gente percebe que existe um alto índice, né? Se eu estiver enganada, a pessoa que eu vou entrevistar hoje vai me dizer, mas pelo que eu sei, existe um alto índice de câncer de mama, né? Essa parte do corpo que para nós mulheres é tão importante, né? É extremamente importante. E muitas vezes a gente paga plano de saúde e a gente é tão desmazelado, não faz exame, né? Aqueles exames corriqueiros. E hoje a gente vai conversar com uma renomada médica aqui em Mogi, região, muito bonita, tem uns olhos lindos, conheci ela hoje, já entrevistei o marido dela, que também é super competente. Eu estou falando da mastologista Débora Narvaíza. Narvaíza, o nome é espanhol. Tudo bem, Débora? Tudo bem. Olha lá para todo mundo ver como você é linda. Dá um close nela, que bonita, que zoiuda, os olhos lindos, simpática, sorriso bonito. A família é tudo bonita. Ela é nora do Dr. Vilmes, né, do querido Dr. Vilmes, da Cândida, da família inteira, né? Ela é cunhada da Renata, que é uma querida psicóloga também. A família inteira são pessoas muito inteligentes, que estudam bastante, né? O maridão dela é o Roberto, né? É o Roberto, que eu já entrevistei também, que ele também é pediatra e trabalha também com câncer, né? Só que é pediátrico, não é isso? Eu lembro, faz muito tempo, mas eu lembro. Débora, querida, temos muita coisa para conversar aqui, viu? Não vamos só mostrar sua beleza aqui hoje, não, viu? Vai ficar junto, mas temos muitos assuntos interessantes aqui para passar para vocês. Então, presta atenção, hein, gente? Mastologia. Vamos primeiro... Bom, antes até eu gostaria que fale um pouquinho da sua formação, não é interessante que você fale um pouquinho da sua formação? Ok. Eu estudei em São Paulo, eu sou de São Paulo, na verdade, eu virei mogiana depois, e adoro Mogi, que fique claro, é uma cidade ótima. E eu estudei em São Paulo, lá na Santa Casa de São Paulo, foi aonde eu conheci o Roberto, que a gente começou a namorar já no primeiro ano. Aí eu me formei, depois eu fui fazer residência lá na Unifesp de cirurgia geral e ginecologia. E só depois de 3 anos que eu fui para a área de mastologia, onde eu me graduei nessa área. Eu fiz o mestrado e doutorado na área de mama, que estudei o efeito dos anticoncepcionais na mama. Até eu tenho trabalho publicado fora do Brasil, tudo. E aí eu prestei o título de especialista de mastologia especificamente. Que hoje em dia a mastologia não é mais uma subespecialidade como era antes. Ela é uma especialidade que cuida das doenças da mama, desde a infância, na vida adulta, e inclui o câncer de mama, que é uma dos braços, uma da especialidade. E também cuida de homens, eu também tenho pacientes homens. Bom, pacientes homens, mas antes, só por curiosidade, quem influenciou quem aí? Porque no fim você e o Roberto, né? Teve alguma influência de um dos dois? Ele já estava nessa área, não? Como é que... Nada a ver, não. A gente acabou fazendo oncologia, eu digo, da parte de mama, eu e ele pediátrica. Não chegou a ser um acidente, mas ele quis ir para pediatria e eu quis ir para ginecologia. Então aí a gente se separou em especialidades. Depois só que eu fui para mastologia e só depois que ele foi para oncologia. Porque ele acabou fazendo um estágio, ele foi para os Estados Unidos e ficou lá no Memorial, nos Estados Unidos, e se apaixonou pela oncologia. E aí que ele foi para essa área. Quanto tempo vocês estão casados? 20 anos. Filhos lindos. 2 meninas que você tem, é isso? 2 meninas. Maravilhosas, que meninas lindas. Bom, também não podia sair diferente, né? O pai bonitão, com a mãe bonitona, só podia sair duas meninas lindas. Diferentes, muito diferentes, mas muito lindas. Ah lá, já estão até olhando lá atrás. Uma ruiva, outra morena, são lindas demais. Doutora, você falou na importância, né, de cuidar dos seios. Você falou até desde criança, né? Cuidar das mamas. Explica melhor isso, né? Porque criança também pode ter câncer de mama? Explica isso pra gente. Pode. Criança também pode ter câncer de mama. É um tipo, na verdade, não é para as mães ficarem
apavoradas, porque o que é mais comum em criança, né? Porque também, senão as mães vão apavorar. O bebê, quando nasce, tanto menino quanto menina, ele tem às vezes um botãozinho, uma bolinha atrás do mamilo, da areola. E essa bolinha, na verdade, às vezes é por estímulo hormonal da mãe quando o bebê nasce. Porque eu já vi mães ficarem apavoradas que tem um nódulo, mas isso não é o nódulo. Na menina isso é o broto mamário e no menino isso também depois vai sumir. Tá? Agora, se existe câncer de mama em criança, existe. Existe uma frase na medicina que a gente não pode falar nunca. Isso realmente é uma realidade, tá? Porque é raro. Eu já tive um caso de uma menina de 16 anos com câncer de mama. É um tipo raro chamado secretor, tanto é que assim, no mundo a gente tem poucos casos. Tanto é que é o caso que eu tive, acabei publicando. Teve um outro caso também, acho que no Piauí, que eles mandaram para discussão aqui na internet, a gente discutiu, daí eu contei a minha experiência, e cada um vai contando as suas experiências por causa da raridade. Tá? Então não é que a mãe tem que se preocupar desde bebê com uma menina com câncer de mama. A incidência vem depois dos 40 anos. Mas assim, e os cuidados assim de prevenção, a partir de que idade que precisa tomar os cuidados? Prevenção de câncer de mama é uma coisa muito complicada de falar, porque a gente não tem... não é uma coisa direta e única. Não é, por exemplo, câncer de pulmão a gente avisa, olha, não fuma, que diminui a chance de ter câncer de pulmão se fuma, né? Mexei de novo, oh meu Deus do céu. Então é uma coisa direta. Em relação a câncer de intestino, vamos dizer, tem algumas coisas diretas, comer poucos legumes, embutidos, salame, salsicha, antecedentes familiares, e isso está relacionado. Então alguns cânceres têm relação. Tá certo? Mama não. Mama a gente sabe que é hormonal e um dos fatores de risco nasceu mulher, ter mama, você tem risco. Então esse é o fator de risco. Agora, a gente tem estudos que mostram que manter o peso, os fatores mais importantes, manter o peso, evitar a obesidade, principalmente depois da menopausa, tá? Outros fatores são uma boa alimentação desde pequenininho, tá certo? Comer bastante fruta, verdura, evitar muitas gorduras. Mesmo assim, não dá para dizer, é 100%, porque tem mulheres que são magras, se alimentam bem e tem câncer de mama. Exercício físico também ajuda muito, exercício físico, mas também tem atletas que têm câncer de mama, entendeu? Então não é uma coisa matemática, tá? A gente tenta diminuir riscos somando coisas, tá? Anticoncepcional é uma área ainda um pouco duvidosa. As pílulas hoje têm uma dosagem baixa, não está ligada tão diretamente. Reposição hormonal também dizem que se você faz muito tempo também, claro que se você fizer um controle, né, você pode continuar tomando, até no meu caso, por exemplo, eu já tomo aí uns 8 anos que eu tomo, mas tem que fazer os controles, é isso? Todo mês fazer para ver se está tudo bem, porque a reposição também corre o risco de ter um câncer. Explica por quê. Também a reposição hormonal tem milhões de benefícios. Tá? Às vezes tem pessoas até aqui em Mogi que acham que eu sou contra a reposição hormonal. Eu não sou contra a reposição hormonal, eu deixo isso bem claro. Ainda bem, porque senão a gente ia ficar louco se a gente não repor aquele calor. Você quer ser novinha, você se vê que sensação horrível que é aquela quentura, aquela coisa que queima, que parece que a gente vai ficar louca. Então, por isso que eu falo, tem todos os benefícios. Então a gente tem que colocar numa balança e ver os riscos e os benefícios. Tem mulheres, por exemplo, que fazem reposição hormonal e que não vem nenhum benefício. Então, para que repor? Então, tem mulheres que não têm calor. Aí você vai dar hormônio. Para quê? Entendeu? Então, tudo isso tem que ser pesado. Aí, vamos dizer, a pessoa tem um climatério, chama muito descompensado. Tem muita dor de calor, fica muito mal, tem muitos sintomas. A gente avalia a mama. Como é que é essa mama? Que padrão é? Se é gorduroso, se é denso. Então, tem toda essa avaliação. E, a partir daí, se fizer todos os controles com mamografia, exame clínico, tudo... Pode dar, mas a gente tem que estar ciente que um pouquinho o risco ele pode de câncer de mama pode ter. Agora deixa eu fazer uma pergunta que eu também acho que é interessante, voltando lá para a parte das crianças. Faz sentido, então, por exemplo, que a mãe, de vez em quando, é bom dar umas apalpadinhas no seio da criança ou é bobagem? Não, não é bobagem. Porque exame não vai fazer, né? Não vai fazer a mãe fazer um autoexame na criança, vamos dizer, a mãe examinando a criança. Mas eu acho assim, sempre tem aquela consciência corporal, tá certo? O que é consciência corporal? É da pessoa se conhecer.
Ou a mãe conheceu o seu filho. Às vezes as próprias mães sentem alguma coisa estranha na criança. Não precisa ser especificamente a mama, algum carocinho que apareceu no braço. Então a mãe, na hora do banho, na hora que está cuidando da criança, é uma questão de consciência corporal, né? Até da pessoa se olhar culturalmente. Às vezes eu tenho pacientes que nunca olharam, por exemplo, a vulva com um espelhinho. Ficam chocadas. Se eu falar, nossa, você já olhou, você já sabe como é que é? Nossa, como? E às vezes a mesma coisa com a mama. Existe como se fosse uma vergonha grande disso. Olhar no espelhinho, a mocinha vai chocar 2 vezes. Chocar porque mandou olhar e chocar na hora que vê. Eu falo, não, tô brincando, né? Que eu brinco bastante, porque eu sempre falo, né, que do homem, né, é tão bonito, mas da mulher eu acho tão feinho, doutor. Bom, esse é pessoal, né? Eu falo, meu Deus do céu, mas não tem jeito, né? A mulher é diferente em tudo, né? Doutora, algumas perguntinhas que pediram para fazer aqui. Sutiã, antes de eu entrar, eu quero entrar em outros assuntos mais técnicos, né, da tua área. Sutiã, pode dormir com sutiã? Se a pessoa não se sentir incomodada e não for apertado, pode dormir com sutiã. Em relação a isso, assim, não é o maior risco de câncer de mama dormir ou não dormir com sutiã. Eu até vi um trabalho que diz que se usar sutiã muito apertado pode dificultar, enfim, a irrigação sanguínea e aumentar o índice de... Eu até já vi isso, mas não dá pra gente orientar, eu não posso orientar isso. Tá certo? Se a pessoa tiver um sutiã largo, que não estiver incomodando, não estiver apertando e quiser dormir de sutiã, não tem problema. Antigamente falava que a gente tinha que dormir de sutiã, porque senão o peito caía, lembra? Não, lembra não, você não lembra que você era novinha, mas... Antigamente as mulheres usavam aqueles espartilhos, tudo apertado, você lembra? E aí se você for pensar por isso, então você vai lá... Mas a incidência do câncer de mama aumentou agora, que as mulheres são muito mais liberadas para usar... Não usa tanta coisa tão apertada. Então, principalmente no verão, né? Então, não tem muito essa ligação. Agora você falou essa coisa da época de espartilho e tal. O câncer, ele já existe há muitos anos? E não tinha o diagnóstico, não sabia se o que é? Ou é o câncer... Você conhece esse histórico, não? Eu até li um livro de história da medicina, de história do câncer, lindo, lindo. Chama Biografia do Câncer. Tem relato de câncer de mama nos papiros egípcios. Não é nada novo o câncer de mama, nada novo. Só não tinha assim, um diagnóstico, já existia, mas não tinha. É interessante que o relato é assim, ele coloca o câncer de mama, tá? E eles colocam os casos clínicos. É muito interessante essa parte da medicina egípcia. Coloca o caso clínico, caroço na mama, frio porque é diferente da inflamação, que é quente. E aí embaixo eles colocavam os tratamentos da época, que na época se fazia muita trepanação dos egípcios. E na época e a descrição do tratamento do câncer de mama está escrito não existe. Então quando a mulher aparecia com um nódulo desses, não tinha o que fazer. Que louco isso. E a evolução do tratamento do câncer de mama, na realidade, ela não é antiga, ela é nova. 1800 e quase 1900 que começaram as cirurgias da mama, que começou a quimioterapia. Se a gente for ver, a gente está em 2013, é muito curto, contando com o relato egípcio, né? E mesmo assim a gente tem problemas, porque a gente tem uma mortalidade alta de câncer de mama. É isso que eu ia perguntar, tem muito câncer de mama? Muito câncer de mama, muito. Por ano, a estimativa são 52 mil casos só no Brasil. Quanto? 52 mil casos. Caramba. De novos em incidência. E uma mortalidade que ainda é alta. Agora, a mortalidade do câncer de mama vai depender da estrutura independente se é desenvolvido ou país em desenvolvimento, os desenvolvidos que têm programas de rastreamento da mamografia, a mortalidade é menor. Entendeu? Apesar nos países desenvolvidos ter uma incidência até mais alta do que nos países mais pobres, eles têm mais câncer de mama. Mas também a mortalidade é mais baixa, por quê? Por causa da mamografia, dos tratamentos que são mais eficazes. Entendeu? Agora, vamos falar de prevenção. Prevenção, os principais exames e a cada quanto tempo que a gente tem que fazer exame de preventivo? Então, a prevenção é aquilo que eu tinha falado, manter peso, dieta, em relação à reposição hormonal e álcool. Álcool está relacionado com câncer de mama. É? Não tanto cigarro.
Por causa do metabolismo, dos hormônios, tudo. Tá. E aí, qual seriam os exames? Seria mamografia? Então, aí a gente não fala tanto em prevenção, a gente fala em diagnóstico precoce. Tá. Porque algumas vezes, aliás, a maioria das vezes, que a gente faz a mamografia tentando pegar um câncer cedo. Tá certo? Então a gente já faz a mamografia, às vezes o câncer já pode estar lá. Entendeu? Isso é uma detecção precoce que a gente fala. Então você pode diagnosticar com uma mamografia um nódulo com menos de 1 centímetro, que pode ser câncer ou às vezes é um pré-câncer. Tenho vários casos aqui em Mogi, ou da região, na verdade, que tem uma lesão, aí faz uma cirurgia, tira a lesão e aquilo ia virar um câncer. Isso é uma prevenção, mas não é o mais comum. Então, o melhor que tem mesmo é a mamografia, para realmente detectar. É, a mamografia. É o que a Sociedade Brasileira de Mastro está batendo a tecla, às vezes até faz propaganda em novela, que é a mamografia. A cada quanto tempo e a partir de que idade? A partir dos 40 anos. Só, doutora? Só. Não, calma. Só não, achei que era até antes, não? Eu vou explicar por quê. Porque assim, 40 anos e anual, tá? Essa é a regra. 40 anos, anual. Por quê? Porque depois dos 40 é a maior incidência. E abaixo dos 40 a incidência é menor. E tem um outro porém. A mama da mulher abaixo de 40 é uma mama jovem, que é muito densa. Ou seja, eu faço um exame numa mama que eu não enxergo direito. Se tiver um câncer, eu não vejo o câncer quando a mulher é muito jovem e a incidência é mais baixa. Então, quer dizer, a gente vai fazer um exame que aperta, que tem radiação e que eu não enxergo. E se tem, eu não vou enxergar. Então, não se aconselha. A rotina é acima de 40 anual, tá? Agora, eu tenho grupos, por exemplo, de pacientes de 20 anos que eu peço mamografia. Por quê? Porque essas mulheres têm antecedentes familiares muito fortes. Por exemplo, eu tenho pacientes que eu acompanho que a mãe teve câncer de mama com 30 anos. A gente tem uma regrinha nossa, 10 anos antes a gente começa a mamografia. E a ressonância magnética também, tem a ressonância. Tá? Então, mulheres jovens que têm antecedente familiar e mulheres jovens que tiveram linfoma na infância ou na adolescência. Explica o que é linfoma. Linfoma é um câncer de linfonodos, vamos dizer. Tá? E aí faz o tratamento com quimioterapia e a radioterapia. E a radioterapia no tórax para mulher nessa idade, que está desenvolvendo a mama, é um fator de risco para ter um câncer de mama lá na frente, no futuro. Entendeu? Agora, o homem também tem câncer de mama? Também tem câncer de mama. Mas é pouco? É bem menor. Bem menor, vamos dizer. Aqui em Mogi eu já operei 3 casos de câncer de mama em homem e de mulheres eu perdi as contas. Não dá para contar. Eu opero toda semana câncer de mama. E no caso dos homens, né, que possui a ginecomastia, que é o homem que tem aqui um pouquinho de peitinho, parece um seio de menina moça quando começa a crescer, né? É quando ele tem essa doença, né, ginecomastia, existe uma probabilidade maior dele ter um câncer ou não tem nada a ver? Nada a ver. Ginecomastia é a mama no homem um pouquinho mais desenvolvida e o homem em geral fica um pouco incomodado. Tá? Somente se for homem, né? Mesmo não, independente disso, ele incomoda. Ele vai pôr blusa e os homens ficam incomodados, tá? Agora, não tem relação com câncer de mama. Agora, tem uma síndrome chamada Klinefelter, que é uma síndrome genética, que o homem tem ginecomastia. Essa síndrome tem uma chance maior de ter um câncer de mama, o homem. Mas também aí a gente começa a falar em raridade de raridades. Entendeu? Então, assim, não precisa o homem também apavorar os homens que têm ginecomastia achando, vou ter que operar porque eu posso ter câncer. Não é por aí, tá? E a ginecomastia no adolescente é muito comum. O menino começa a ter um estímulo hormonal, começa a dar uma ginecomastia e depois de alguns meses regride tudo. Agora, às vezes tem homens adultos já com 20, 30 anos com a ginecomastia que aí não regride mais. E na maioria dos casos, o câncer de mama, na maioria dos casos, tem tido cura? Não? Como é que tem sido para você dentro daquilo que você que tem aparecido assim na sua carreira inteira? Então, tem casos
depende do tempo de diagnóstico. Os casos mais precoces têm mais chance de cura, tá? Agora, eu tenho casos iniciais com nódulos pequenos, mas daí a gente fala que assim, o câncer de mama não é uma doença só, são várias doenças. Então, a gente não tem um tipo de câncer de mama. A gente tem uns que são mais bonzinhos e uns que são extremamente agressivos. Então, a gente às vezes tem nódulos de mama de 1 centímetro, você diagnostica e trata, e a mulher tem metástase. Você me fez lembrar... Nossa, fiquei tão triste quando ela morreu. Você vê que não adianta ter dinheiro, né, doutora? Linda McCartney, esposa do Paul McCartney, morreu de câncer de mama. Não adianta ter dinheiro nessas horas mesmo. Não adianta. Agora, eu tenho caso, eu tô em Mogi faz o quê? Uns 8, 9 anos. Eu tenho caso de 8, 9 anos tratados que ainda passam comigo e estão super bem. E eu já perdi várias pacientes com câncer de mama também. Eu perdi também não faz muito tempo, que era muito querida, muito amiga minha. E é engraçado, até vou te perguntar isso. A Silvinha, né, a esposa do Eduardo Araújo, que era de São João del Rei, uma fofa, era uma amiga muito querida. E o dela começou, ela ficou mais de 10, quase 11 anos tratando do câncer. Começou no peito e tal, aí ela fez tratamento e tal, e ficou boa. Depois passou acho que uns 4, 5 anos, se eu não me engano, a Mônica me ligou e falou: ai, Patrícia, agora apareceu um ponto, acho que era no pulmão. Bom, enfim, doutor, eu sei que, sabe, eu fiquei numa tristeza, porque ela era uma pessoa muito especial. E eu achei que ela ia se curar, mas lutou. E por que acontece isso? O trem começa aqui, daqui a pouco curou e aparece um ponto lá no pulmão. Explica isso melhor. Então, isso na verdade não é só para câncer de mama, isso é para qualquer câncer. É uma doença desgraçada, né, doutor? Que doença. Não é uma doença legal, não. O câncer, ele começa, na verdade, é uma célula que ela, vamos dizer, sofre várias mutações. É que nem eu até que esse livro até me ajudou a entender algumas coisas no sentido de a gente tem uma célula no organismo, é como se fosse uma caixa de luz que você tem que abaixar botão, levantar. Não é tão fácil também ter um câncer, tá? A gente tem que falar desse jeito, senão as pessoas se apavoram achando que também vão sair daqui já todo mundo com câncer. A gente sofre coisas no organismo que causam essas mutações, mas a gente tem mecanismos de consertar essas células e colocá-las para fora. Agora, se esse mecanismo de consertar falha, aí aparece um câncer. E o que é um câncer? É uma célula que cresce e que ela não obedece o equilíbrio do corpo. O corpo, ele funciona totalmente em equilíbrio, tá? Então, a célula da mão, ela respeita os impulsos dos hormônios. Então, é tudo organizado. Divinamente, essa máquina é uma coisa... É uma coisa impressionante. Realmente, meu sobrinho está estudando medicina, está no primeiro ano da Santa Casa agora, onde eu estudei também. E eu falei assim, olha, ele está estudando bioquímica e fisiologia. É uma coisa linda, que explica exatamente essa interação entre as células, tá? A partir do momento que essa célula, ela se desgarra desse mecanismo, ela cresce, ela simplesmente é um parasita. Imagina que você tem um parasita no corpo, que ele pega oxigênio, ele pega o sangue, pega os nutrientes e ele cresce independente no teu corpo. Entendeu? Então você trata, mas o câncer de mama a gente considera que ele é sistêmico. O que é isso? A hora que ele é diagnosticado na mama, a gente já tem que pensar mais longe, a gente já tem que pensar que já escapou uma célula dele. Por isso que a maioria dos cânceres de mama, mesmo pequenininhos, o que a mulher faz? A cirurgia e a quimioterapia, porque a gente já está prevendo que uma célula já escapou. Por isso que às vezes a mulher trata, faz tudo, faz a cirurgia, faz a quimioterapia, fica super bem, às vezes alguns anos, daqui 5, 6 anos, pimba, aparece alguma coisa nos ossos, porque a célula ficou ali quietinha. Aí uma hora ela pode aparecer, entendeu? Assim, a chance maior de ter uma metástase é nos primeiros 2 anos, esse é o maior risco, certo? Mas isso aí às vezes eu vejo metástase depois de vários anos. Então a gente não nasce com essa célula já cancerígena ou estragada, ou, né? Ela, de acordo com o metabolismo do corpo, o que vai acontecer é que pode ou não manifestar essa célula cancerígena. É isso? É isso mesmo.
Você sabe que, então, por exemplo, do lado da minha mãe, todos morreram de câncer. Inclusive, eu perdi minha mãe também com câncer. E essa genética, né, esse histórico também tem um grande peso, como você disse, né, no início. Então, tem um peso, né? Agora, se você for ver estatisticamente, ou as pessoas morrem de doença cardiovascular ou de câncer. Nós não somos eternos, né? Essa é uma verdade. De alguma coisa no decorrer da vida vai acontecer. Que ou vai para o lado do coração, cardiovascular, ou vai para o lado... o derrame. Ou infartou, derrame. Que, na verdade, é maior até a doença cardiovascular do que o próprio câncer de mama. É. Nossa, apesar que a cardiologia é uma ciência tão moderna, que desenvolveu tanto, não igual o cérebro, né, que ainda é o grande mistério, mas o coração, eu acho que é uma das ciências, não sei, da medicina que mais modernizou, que mais se descobriu, que mais, né, modificou. Evoluiu demais. Só que é o seguinte, a orientação, tem coisas básicas que a gente ensina ou fala no consultório, que você precisa comer bem, você precisa fazer exercício, você precisa... As pessoas relevam isso. Isso é de uma importância enorme, tá certo? Esse tipo de prevenção. Provavelmente eu vejo que daqui a alguns anos, acho que talvez o governo vai tomar medidas muito sérias e drásticas em relação a isso. Porque isso é a prevenção. Evoluiu, que hoje em dia tem ponte de safena, tudo isso evoluiu, mas mesmo assim as pessoas morrem disso. Sabe, doutora, eu vou perguntar um negócio para você. Do comercial daqui a pouquinho, tá, Tiaguinho? Que agora não vai cortar minha pergunta, não. Vou fazer uma pergunta meio assim, mas hoje mesmo eu estava falando sobre isso. Às vezes eu fico pensando, doutor, sabe como é que é essa coisa de laboratório, né? Pensando, gente, não é possível. Será que já não descobriram a cura do câncer, mas tem toda uma política, coisa de laboratório que se descobrir, aí não se vende mais remédio, porque quanto tempo, né, que tem essa doença, que nem a AIDS, hoje nem se fala mais em AIDS, que já se cura a AIDS, né? Já se cura. Eu falo, será que também não... Né, porque hoje em dia, se alguém fala morreu, só que eu já pergunto, câncer? Você já pergunta, câncer? Né? Não sei, e é muito triste pensar que isso pode acontecer, né, doutora? Eu acho muito triste mesmo. É uma questão extremamente delicada, na verdade, sabe? Eu me lembro, Patrícia, que é uma coisa que eu nunca tirei isso da minha cabeça. Quando eu tive aula de patologia lá na Santa Casa, eu tinha um professor bem renomado, que era um senhor bem de idade, que ele já falava assim, eu tô velho, eu posso falar o que eu quiser. E aí ele dava aula pra gente, ele falava pra gente em autópsia, assim, você imagina ele explicando, né, a gente com medo, assim. Daí ele falava pra gente assim, vocês têm que estudar, vocês não podem ficar ouvindo os representantes de remédio, laboratoriais, porque eles conduzem toda a medicina, né? Então, assim, é uma situação, de repente, quem vê é de laboratório, depois vem aqui tirar satisfações. Mas fui eu que falei. E eu questiono. Acredito, assim, eu também questiono. Como você está questionando, eu também questiono, porque não cabe na minha cabeça como evoluiu tão rápido. Eu peguei a AIDS no auge, quando eu estava estudando, então eu vi eu passei no Emílio Ribas, então eu vi um monte de gente morrendo de AIDS. Eu tenho pacientes HIV positivo, e que tenho pacientes também que passam aqui no normal, tem tudo organizado, HIV positivo, tem pacientes que até negativaram a sorologia. Tá certo? E aí a gente vê como a gente ainda caminhou comparando com a AIDS. No meu ver, a gente caminhou pouco, não só no câncer de mama, em toda a oncologia. Eu acho que a gente caminhou pouco. Infelizmente a gente não vai ter essa resposta. Mas nós vamos dar um intervalozinho aqui e a gente já volta aqui com essa linda, simpática e super competente, né? Doutora Débora Narvaeza. É isso? Aí, a gente já volta. Ok, galera do programa Faniquito, voltamos aqui com a mastologista doutora Débora Garcia Narvaeza. Tema muito interessante, né? E antes da gente entrar, que eu quero que ela explique para vocês a importância do autoexame, como se faz o autoexame. Eu queria falar de um caso aí, né, que repercutiu bastante, daquele caso você foi capa da revista Veja, da Angelina Jolie,
né, daquela coisa da pesquisa genética, dela ter feito, já ter tirado. Qual a sua opinião a respeito? Ela fez bem, não fez bem? Então, o caso da Angelina Jolie não é um caso que é tão comum assim de dizer, para todo mundo já se alarmar e sair correndo, assim, eu tenho um parente, já quero sair correndo para fazer o exame. Não é, a coisa não funciona desse jeito, tá? Ela tinha uma mãe que faleceu de câncer de mama cedo e optaram por fazer o teste que chama BRCA1, BRCA2 e deu positivo. Então aí sim, ela tem um risco de ter um câncer de mama e ovário de mama de 80% no decorrer da vida. Como é que é esse exame? Como é que é o nome que você falou? Chama BRCA1, BRCA2. São 2 testes genéticos. E existe isso no Brasil? Tem? Em geral é feito fora do Brasil. Tá? E é caro. Né? Então o que acontece? Aqui no consultório eu tenho vários casos que há anos. Isso não é novo, tá? Porque assim, repercutiu agora, mas isso já é mais antigo. Eu tenho pacientes aqui, mulheres, que têm antecedentes familiares de mãe, irmã, mãe e avó em idade precoce com câncer de mama. Então eu oriento ir num oncogeneticista. Eu prefiro, tá? Por quê? Porque o oncogeneticista, existem testes que vão estimar o risco da pessoa ter um BRCA1 e BRCA2 positivo. Como é que é o nome daí que você falou? Como é que é o nome? Oncogeneticista. O que é isso? É um médico que faz a parte genética ligado à oncologia. Então ele vai fazer aquela árvore, ele senta com a pessoa, né? Monta como se fosse uma árvore genealógica para cima de todos os casos de câncer. Hoje não tem isso. Hoje, não, eu acredito que não. Que legal, né? Nem sabia que existia, que coisa maluca. Aí vai montando, sabe com aquelas bolinha, triângulo que dá tantos filhos, exatamente. Aí vai montando essa árvore. E todos os casos, tipos de caso. Porque, por exemplo, câncer de mama, ovário, intestino, eles podem andar juntos. Pâncreas, melanoma, também podem andar junto. Tem síndromes que também causam alterações genéticas que causam câncer. Então, aí faz esse mapeamento, estima o risco. Aí explica para o pessoal, você tem um risco de tanto de ter um BRCA1 positivo. Quer fazer o exame? Porque não tem pelo SUS e o convênio não cobre. Os testes que tem são só estudos. A pessoa tem que participar de um estudo. Então não é tão fácil assim entrar. Tá? Aí a pessoa fala assim, eu quero fazer porque eu tenho um risco tal de ter um câncer. Ok, faz o teste. Se der positivo, 80% de chance. E aí? Esse é outro problema. Você faz um teste e tem 80% de chance de ter um câncer de mama. E alto de ovário. E por isso que passa com psicólogo, por isso que tem que tomar cuidado quando a pessoa vai arrumar um emprego, ela não vai chegar assim, eu tenho um BRCA1 positivo. Esse é outro problema, você entendeu? Então assim, por isso que não é uma coisa tão fácil assim. Eu quero fazer. Não é bem assim. Você me lembrou uma coisa, que nossa, agora eu lembrei. Parece que tem um aparelho São Paulo, que é caro, mais de R$5.000 esse exame, que você entra nele lá, não sei bem, e ele pega você inteiro e vê se tem câncer. É o PET scan. E com credibilidade, é fidedigno o resultado disso? Se tiver câncer, vai acusar? Mas a gente usa o PET scan na mastologia, ele não é usado em algumas situações, mas não é nossa rotina. Agora, por exemplo, o Roberto, que é um oncopediatra, tem alguns tipos de caso que é rotina fazer um PET scan. Então, a pessoa entra no aparelho e o aparelho ele faz imagem junto com o metabolismo da célula. São imagens misturadas. E também não é 100%. Por exemplo, eu tive uma paciente aqui que teve uma recidiva de mama, fez um PET scan. Apareceram em 2 locais, um embaixo do braço, um no osso. O debaixo do braço eu operei, está tratada. O do osso, ela teve que fazer uma biópsia para ver se era uma recidiva, e não era uma recidiva. O que é recidiva? Quando o câncer volta. Quando o câncer volta. Nós explica tudo aqui, porque eu não conheço. Tem que tomar cuidado com as coisas que aparecem muito modernas, então, assim, eu vou pagar 5 mil e vou fazer um PET scan. E às vezes a pessoa não tem benefício com isso. Entendeu? Então, que nem o BRCA1, BRCA2, não é uma coisa... agora está na moda, todo mundo tem que fazer. Não é assim. Primeiro, eu prefiro que faça a árvore, calcule o risco do BRCA1 e faça no segundo tempo.
Vocês têm uma pessoa que, se a pessoa quiser fazer essa árvore aí, você encaminha? Eu encaminho para São Paulo, lá no C. Camargo, no Einstein, que é numa... Eu prefiro que vá e, em geral, é feito fora do país, esse estudo. Como também tem um outro estudo genético já do câncer, que chama Oncotype, que também é feito fora do país. Que eu tenho pacientes minhas que fizeram também. Que também é uma decisão. Ou faz químio ou não faz químio. O que a gente vai fazer? Ah, existe o Oncotype. Então, você vê que tudo tem uma indicação. Quando a indicação é precisa, e a pessoa às vezes fala assim, não, eu prefiro pagar e, vamos dizer, me livrar da quimioterapia. Que é um ganho enorme. Aí, vale a pena fazer. Aí colhe uma amostra de tumor com o patologista, manda para os Estados Unidos, faz o teste volta para a gente para discutir com um oncologista. Que pena que a gente não tem aqui pensando nas pessoas carentes, né? Nos pobres, coitados, né? Mas olha, eu não penso assim. Olha, você sabe que mesmo aqui no Brasil, isso não é o mais forte, viu? Não é o que salva vidas. Pode salvar uma ou outra vida, mas o que salva vidas é detectar precocemente, fazer uma mamografia. Aqui no SUS, aqui no Luzia de Pinho Melo, a gente trata todos os casos de câncer de mama. Da região inteirinha, de Salesópolis, de Biritiba, de Guararema, tem o caso de Guarulhos, que vem tudo aqui pra gente. A gente faz a cirurgia, faz o sentinela, tudo que é preconizado para fazer na mama, faz radioterapia, faz quimioterapia, faz tudo. E vou dizer, eu gosto de atender essas pacientes. Elas se sentem muito acolhidas e toda vez que eu faço meu ambulatório, eu saio com travesseiro, toalha, balinha, chiclete, pano de prato. É uma coisa, né? É demais. Eu não... É que você ama o que você faz com amor, né? Porque a gente vê hoje, né, a formação dos médicos, e mesmo muitos deles que estão aí são tão ruins, são tão mal olha para a cara do paciente. Próprias universidades estão colocando fora aí péssimos profissionais na área de medicina, né? Você vê, achar uma pessoa, né, da sua capacidade, né, do seu conhecimento, né? O pouco que eu conversei com você aqui, já fiquei encantada de ver que você ama o que você faz, que você é estudiosa, né? Muito grande, às vezes a paciente vai sair do consultório lá do Brasil, meu aqui do consultório, eu falo assim, aí posso te dar um abraço? Entendeu? Isso é e você vê os pacientes de 7, 8 anos acompanhando, e a gente cria uma ligação muito forte. Deve ser duro para você, né? Principalmente com o teu marido, né, que trata com criança. Já teve até o caso era o Vitor? Breno, aquele menino também. Essa é a parte, vamos dizer, ruim pra gente, é a parte das perdas, né? Que também dói na gente quando a gente perde também, né? Ai, credo, fico pensando na mãe, né? A gente que é mãe, a gente sabe como dói, né? Deus que me perdoe. Muito bem. Bom, no caso que a gente falou da Angelina Jolie, né? Então, no caso dela, então, ela realmente, né, fez bem, ela não teria feito, né? 6 filhos. Céu, E na verdade também, né? É que tem a maioria ali, é tudo de criação, né? 3 dela e 3 adotados. Eu tiro o chapéu para a conduta dela. Fez o BRCA1 para ela, e na verdade o que elevou foi porque parece que, não sei se um dos filhos perguntou ou ela quis dizer para os filhos que de câncer de mama ela não vai morrer. Morre de outra coisa, mas não de câncer de mama. Não de câncer de mama. Nossa, em outro lugar, mas na mama não. O risco não é zerado. Ela tem 3% ainda porque ficou a areola e o mamilo. Não é zerado, mas mesmo assim. E provavelmente mais pra frente, talvez seja até tarde, talvez para dizer que não vai ter risco, ela vai ter que tirar o ovário também. Então, na verdade, não é que ela tirou o seio, ela tirou aquelas gorduras que ficam dentro dos seios, né? Na verdade, ela tirou, vamos dizer, a parte de dentro da mama, ó. Tá vendo? Toda essa parte, preservou a pele, o envelope da mama, e por baixo aqui colocou uma prótese de silicone. Por baixo aqui, na verdade, a prótese é colocada aqui, né, ó. Por baixo do músculo. O músculo é empurrado pra cá e aí faz o volume aqui. Parece aquela frutinha, framboesa. Parece. Essas vermelhinhas, o que são? Essa é a glândula mamária, onde são os ácidos onde produz o leite. E essas amarelinhas aqui? Gordura. Então a mama é envolvida, tá vendo, pelos ácidos, tá vendo? Que vão até os ductos. Tá dando pra pegar aí, produção? Tá bem? Tá. Por onde sai o leite. E aqui ela é envolta pela gordura, ó.
A gente, seios é uma coisa tão linda da mulher, né? Por isso que eu fico tão triste quando eu vejo casos assim de mulheres, né, que às vezes jovens ainda e tem que, como é que fala quando tem que tirar o peito? Tem que como? Mastectomia. Mastectomia, tem que fazer mastectomia, porque, né, o seio representa a mulher, né? Muito duro mesmo, muito duro. E é isso aí, o que é isso aí, doutora? Isso aí, Isso aqui é o que a gente tinha conversado aquela hora de como surge. O rocambole? Parece um rocambole. Isso aqui, ó, esse aqui é um. Quer usar o mouse ali também, se quiser, para explicar? Ó. Opa, saiu, apareceu os pinguins. O ducto, tá vendo? Com os lóbulos aqui, ó. Então aqui é um corte de um dos ductos, tá vendo? O câncer, ele começa dentro do ácino, que são essas bolinhas as framboesas. Isto. Olha ele aqui, ó, crescendo, ó. Tá vendo? Aqui a gente fala que tá dentro do ducto, então é um carcinoma intraductal. Isso é muito difícil de explicar quando ele tá dentro, mas também quando opera, a cura é praticamente 100% e não espalha, não dá metástase. Tá? Aí ele vai crescendo, tá certo? Ó, daí o que acontece? Ele sai do ducto. Isso já é um câncer de mama. Ó aqui os gângliozinhos aqui, tá vendo? Aqui que eles caem aqui dentro, vão para debaixo do braço e debaixo do braço espalha pelo corpo. Ai, meu Deus do céu, Jesus amado. Que aqui eu coloquei essa foto, tá vendo? Com o nódulo, daí as células vão por aqui, caminham, aí escapa daqui da axila. Tanto é que as cirurgias da mama, uma das coisas que a gente tem que abordar é a axila. Ou com a cirurgia a gente injeta um azul, ou um marcador tecnésio que chama. A gente vai embaixo do braço e tira um gângliozinho para ver se tem alguma célula que escapou daqui. E já tá aqui no gânglio. O que é aqui, doutora? Aqui, ó. O que é esse aqui? Esse aqui é outro ducto visto por dentro. Tá? Ó, tá vendo? Ele começa aqui pequenininho, ele vai aumentando, ó. Nossa. E aqui são estágios, né? 0, 1, quando sai do ducto, que já é um carcinoma, e quando ele cai na circulação, o câncer de mama ele espalha mais via linfática do que via sanguínea. Essa é uma característica do câncer de mama, tá? Aqui tem um de homem, né? Ó. Aqui é de homem, ó. Tá? Só que o de homem, assim, a preocupação maior não é a mama, é a próstata. E se a gente pegar se você olhar no microscópio um corte da mama e um corte da próstata, você tem dúvida o que é o quê, porque são muito parecidos. E a mesma coisa do homem é hormonal, mesma coisa. É muito parecido o câncer de próstata com o câncer de mama. O jeito que o câncer acontece. E ali naquele raio-x, o que é aquilo ali? É um seio, por acaso? O que é aquilo? Essa é a mamografia. Que essa aqui é a que eu sempre friso e deixo a importância. Isso aqui é o que é a chave da gente conseguir fazer um diagnóstico precoce, tá? Então, é uma mamografia digital, certo? Não é digitalizada, existem analógica, uma digitalizada e essa é uma digital mesmo, tá? A gente vê aqui, ó, o peitoral, a musculatura, que é essa musculatura daqui, bem puxada aqui, ó, puxou até que a gente fala que tem que ter um pouco dessa barriguinha, toda a mama aqui, tá? E essa é uma mama densa, tá vendo? Tudo isso aqui, ó, que tá em branco, é esse vermelho. É a framboesa. A framboesa. A gordura na mamografia, ela parece preta, que é essa parte amarelinha. Mas esse aí, como é que tá esse raio-x aí, essa mamografia aí tá com câncer ali, não? Não, essa é normal. Normal, média. Essa aqui é a minha, viu? Olha lá, mamografia da doutora. Essa aqui tem até uma etiqueta, porque a gente dá aula também nos congressos de ginecologia. Bonitinha minha matu. Leva as mamografias para explicar para os ginecologistas. Então, eu acabei que eu precisava de uma mama densa e eu peguei a minha mesma e levei. Tá vendo? Tá até, ó. Que legal. E você faz uma vez por ano? Eu faço uma vez por ano. Não é que eu faço o que eu digo e não faço o que eu... Não, eu faço uma vez por ano. E médico é muito danado, safado. Muito... Eu não faço. Já fiz até biópsia de mama, já fizeram em mim. Eu faço direitinho.
O médico é muito sem vergonha em relação à própria saúde. Isso é uma grande verdade. A maioria que eu conheço é muito desligada. Eu faço direitinho a mamografia, já tive que fazer biópsia, já fiz, deu tudo bem. Mas enfim, eu faço tudo como mando figurino, viu? E quem que cuida de você? Você mesma? Não, na verdade a gente vai pedindo os exames e quando tem alguma coisa eu já vou numa amiga minha que faz masto e tem várias pessoas que a gente estuda todo mundo junto, né? Doutora, vamos fazer uma coisa que é aqui muito importante. Olha lá, gente, nós vamos agora, tá aqui um peitinho de mentirinha. Se precisar dos meus, das ordens, doutora, não tem problema, não me importo de mostrar os seios para uma coisa boa, mas aqui tem um que eu acho que, só acho que agora, aqui a parte aqui, que não tem a parte das axilas, né? Dá pra gente... Tá. Então vamos primeiro aqui. Tá. Como se faz o autoexame? Onde, como, em que horário, em que tempo, em que momento? Explica direitinho para que vocês aprendam, tá bom? O autoexame ele é feito sempre depois da menstruação. Porque a mama já não tá tão inchada. Quando a mama tá muito inchada, a mulher fala, eu palpei tudo. E isso, às vezes, leva até biópsias desnecessárias. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. E fica tudo granuloso, duro, tudo. Então, depois da menstruação. E a mulher que está na menopausa vai escolher uma data do mês e fazer outro exame. Certo? Perdão, desculpa. Estou muito folgada aqui. Aí, a mulher deita com a mão aqui assim e com a mão direita palpa a mama esquerda. E depois, a mesma coisa. Põe a mão aqui. Você pode fazer aí no teu? Pode explicar? Aí vai dedilhando a mama. Tá vendo? Tá? Que aí eu mostro aqui, ó. Com as pontas dos dedos. Com as pontas dos dedos. Eu palpo, na verdade, com as duas mãos, ó. Quando eu vou examinar. Porque eu tenho uma sensibilidade, eu vou, vamos dizer, esticando a glândula, eu vou sentindo melhor. Mas quando é o autoexame, é com uma mão só, vai dedilhando a mama, ó. Aqui tem um nódulo, ó, um nódulo móvel, ó. Tá vendo aqui? Aqui já tem um nódulo fixo. Esse nódulo fixo é o que a gente tem que tomar mais cuidado. Todas as vezes que a mulher tiver dúvida, independente se o nódulo for móvel ou fixo, o diagnóstico de câncer de mama e a doença benigna e a doença maligna, ela tem aquele círculo que às vezes você não sabe o que é. Se é ou se não é. Ela não é matemática de você olhar e falar assim, com a imagem, é câncer. Eu jamais falo para uma paciente, na hora que eu recebo uma mamografia, que é câncer. Eu sempre aviso, assim, olha, a imagem é uma lesão estranha. Sugestiva. Não dá nem para dizer, porque às vezes você jura que é câncer, chega o resultado benigno. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Ou às vezes você olha, você fala, ai, nossa, não parece nada, fica tranquila, pede a biópsia e pimba, vem. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, toda vez que tem um nódulo, tanto móvel quanto fixo, ele tem uma conduta, isso é importante. Então tem que tomar cuidado da mulher achar que, é bem imóvel, não vou nem no médico. Não, tem que ir, porque tem uma conduta. Tá? Deixa eu só fazer uma pergunta. Debaixo aqui da axila, o mesmo toque com as pontas dos dedos, é isso? É assim, na axila, para palpar a axila, não é mais, só um pouquinho, com a mão assim. Porque se você, aí fica esticado, você não consegue colocar a mão no cavo, que é o cavo axilar. Você coloca aqui e aí coloca aqui o braço, a mão. E pode aparecer aqui e não ter aqui? Ou quando aparece aqui é porque já tem aqui? Chama carcinoma oculto de mama. Pode. Eu tenho vários casos. A paciente falou assim, eu palpei uma bola embaixo do meu braço. A gente revira a mama, tem até indicação de fazer ressonância, tudo, a gente não acha nada na mama. Ou às vezes acha um nódulozinho de meio centímetro, já não é mais oculto, a gente acha um nódulo, tá? E do outro lado a mesma coisa, ó. Coloca a mão e acha nódulos. Como eu sempre examino, né? Axila, tem que examinar aqui em cima também, que tudo tem drenagem. Então, muitas vezes eu examino, palpo um linfonodo e às vezes não é nem câncer de mama, eu já diagnostiquei vários casos de linfoma. Quando você vai fazer esse toque, você faz com a pessoa em pé ou com a pessoa deitada? A mama deitada, tá? Com os braços atrás da cabeça. A axila tem que palpar sentada. Não dá pra palpar deitada. Depois você palpa eu. Palpa. Ai, acabou. Ah, meu Deus do céu. Gente, não esqueci mais nada. Peraí, não quero saber, não.
Já falamos. Eu acho que mais importante, né? Esse autoexame, gente, é muito importante. Dê a sua dica pro pessoal, para as mulheres, né? De toda a importância do autoexame, dos exames. Então, o mais importante é a mulher estar consciente de que o câncer de mama é um dos cânceres mais comuns. Cuidado com obesidade, controlar peso, uma boa alimentação. Fazer a mamografia todo ano, e o autoexame, ele é importante, mas ele não faz diagnóstico precoce. Ele é importante até como uma consciência corporal, da mulher se conhecer, tá? Mas o diagnóstico precoce mesmo eu friso que é com a mamografia. Uma vez por ano, por favor, no mínimo. Uma vez por ano, tá? Bom, gente, se vocês quiserem mais informações, tá todo aí, ó, tá tudo aí na telinha, o telefone, o endereço aqui da doutora Débora. Nossa, Débora, você é uma graça, fiquei encantada, né? Além de linda, né? Você é uma graça de pessoa, uma energia assim linda, sua família, né? Uma família muito inteligente, essa família, nossa. Nunca vi, são todos muito estudiosos, gosto muito de todos, a Renatinha, o Roberto, o Vilmes, a Cândida, os netos, um mais lindo que o outro. E que Deus te abençoe, né? Porque eu imagino que você deve ter muitas alegrias e muitas tristezas, né? Nessa sua especialidade, nessa tua área, né? Que você escolheu, né? Mas eu quero acreditar que as alegrias é que te motivam, né, para que você faça muitas alegrias também, viu? Que deixa a gente mais motivado para continuar na desafio, área, né? Claro, com certeza. Linda. Olha, um abraço. Deus te abençoe, viu? Tudo de bom. Felicidade. E se vocês quiserem saber mais a respeito, infelizmente nosso tempo, né? Time is over. Então, tá todo o endereço aí dela, telefone, é só dar uma ligadinha, né? Que eu tenho certeza que ela, com todo carinho, né, vai passar as informações necessárias. Muito obrigada. Obrigada a você. Um beijão na família inteira que eu mandei. Obrigada. Para vocês também, viu?